E aí, turma, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula. Hoje nós estamos aqui e vamos para o nosso, estamos, claro, nível 2 do curso de Fundamentos, Vida Devocional, essa classe maravilhosa que vai nos dar muitos elementos para fortalecer a nossa fé. E vamos lá, direto ao ponto, para a nossa segunda aula. A aula anterior nós falamos a respeito de necessidade de disciplinas espirituais, não vamos falar, você assista lá essa aula e pegue com bastante atenção. Pare agora tudo que você está fazendo, deixe seu celular de lado. Essa é uma aula breve, mas ela vai te orientar em como ler a Bíblia de uma forma edificante. Eu tenho certeza que você concorda comigo que não tem como você ter uma vida espiritual alicerçada se você não tem prática de leitura bíblica. A leitura da palavra de Deus, né? Eu já falei isso, acho que aqui nas nossas aulas outras vezes. A fundadora da nossa igreja, a Aimee Semple McPherson, ela dizia que quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos, Deus fala conosco. É claro que Deus fala conosco em diversas situações. A leitura da Bíblia, queridos, ela é a base da nossa fé. Você parar para pensar que pessoas morreram por causa disso, que existiam, você lembra do período histórico que nós estudamos lá em Nova Criatura? Existiam épocas em que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, em que as pessoas não tinham a Bíblia escrita no seu idioma, ou então elas não tinham acesso porque somente os clérigos poderiam ter acesso a isso. O que eles faziam? Eles liam e eles interpretavam para as pessoas como bem lhes convinha. Então, não havia uma revelação, um entendimento pleno da palavra. Hoje, depois de muitos e muitos anos, de muitos e muitos sacrifícios que aconteceram, hoje nós temos acesso à palavra de Deus. E hoje, se você for entrar numa loja em que venda material bíblico, livros, né, conteúdo assim bíblico, você vai perceber que existe Bíblia de todo tipo, de toda espécie. Existe Bíblia do surfista, existe Bíblia do pregador, existe Bíblia do discipulador, existe Bíblia da mulher que ora, existe Bíblia, meu Deus, é todo tipo de Bíblia. Bíblia é o que não falta. Então, o que nos falta, na verdade, é entender a importância de ler a palavra de Deus, de meditar, que nós falamos na aula passada. Ler de uma forma edificante, ler de uma forma correta, tá bom? Então hoje a nossa aula breve é para te passar essa orientação de ouro. Preste muita atenção, que eu tenho certeza que você e eu seremos muito edificados juntos nessa aula. Eu quero começar a nossa orientação dizendo para você que você deve começar pelo Novo Testamento. Essa é a nossa orientação. Você fala, não, mas eu quero ler pelo Antigo Testamento. Fique à vontade. A nossa orientação ela é dessa forma, por quê? Porque geralmente as pessoas elas começam a ler a Bíblia, por exemplo, pelo Antigo Testamento. Elas começam por Gênesis, né? E você vai ver que após isso começa a vir muitas genealogias, listas, enumerações, né? Filho do fulano que gerou fulano, que gerou fulano. Tinha quantas pessoas na tribo, quantas pessoas saíram de não sei de onde. Principalmente quando você entra ali no livro de Números, né? Então, quando uma pessoa que nunca teve contato com a Bíblia, ela começa lendo Gênesis, Gênesis é um livro assim extremamente interessante. Sem dúvida nenhuma vai edificar muito a nossa fé. Mas não é esse o problema. A grande questão é que não é aconselhável iniciar pelo Antigo Testamento, porque geralmente o Antigo Testamento existem alguns pontos que eles podem ser um pouco menos interessantes para quem está começando a sua leitura bíblica, tá? Eles são importantes, posteriormente você vai entender que até as genealogias são importantes, que os registros ali de quantas pessoas saíram de um local para o outro, quantas pessoas, essa numeração, essas contagens são importantes também, né? Principalmente historicamente, mas para quem está começando pode ser pouco interessante. E isso pode fazer com que essa pessoa perca o interesse pela leitura bíblica. Por isso que a nossa orientação é comece pelo Novo Testamento, tá? Você vai ler o Novo Testamento. Aí olha só, uma outra orientação ainda falando a respeito do Novo Testamento, tá? Uma boa orientação é começar a leitura pelo Novo Testamento, principalmente pelos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, pois eles relatam a vida e ensinamentos de Jesus. E somente depois de lido o Novo Testamento, você vai prosseguir para a leitura do Antigo Testamento, que também é de suma importância para as nossas vidas, mas que precisa de uma melhor compreensão dos ensinos de Jesus para uma interpretação mais completa da Antiga Aliança. Até isso é importante você entender. Né? Quando você lê primeiro o Novo Testamento, você pega os ensinos de Cristo, você pega a nova aliança. E isso vai auxiliar na compreensão da antiga aliança.
e vai fazer com que, por consequência, você tenha uma compreensão melhor do Antigo Testamento, tá bom? Então isso aqui é muito importante, você seguir essas orientações que vai auxiliar bastante você na sua leitura bíblica. Uma outra orientação importante, separe um tempo diariamente para esta leitura. É aquilo que nós falamos do hábito. Não adianta você começar algo, né? Existem pessoas, por exemplo, que eu conheço, que elas vão ler 30 capítulos hoje da Bíblia. Deve passar quase o dia todo lendo. Mas ela passa 30 dias sem ler. Ela passa 2 meses sem ler. Ela passa 1 ano sem ler. Não é interessante você manter a sua leitura dessa forma. Seja uma pessoa coerente, né? Se você não tem tempo para ler 5, 10 capítulos, leia 1 capítulo, leia 2 capítulos. Eu aconselharia você a ler 4 capítulos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se você ler 4 capítulos diariamente, aproximadamente em 1 ano você finaliza a Bíblia. Então, e aí, claro, você vai reler quantas vezes for necessário, porque a gente nunca para de ler a Bíblia, essa é a verdade. A Bíblia, ela se renova a cada dia, ela sempre vai trazer ensinos, ela sempre vai trazer direção para a nossa vida. Deus se manifesta mesmo, nos dando direção através da sua palavra. Então, separe todos os dias um tempo para ler diariamente. Nós precisamos nos alimentar diariamente de leitura bíblica, assim como alimentamos o nosso corpo físico diariamente. Deus nos dá 24 horas por dia e é inadmissível que não possamos separar 1 hora ou mais para o conhecimento bíblico. Então pare para pensar que assim como você entende a importância de se alimentar naturalmente, senão você vai ficar fraco, você precisa se alimentar diariamente da leitura da Bíblia. Tire 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, um período de tempo para que você possa se alimentar, né? Ler a Bíblia, né? Todos os dias. Eu tenho certeza que você vai viver um novo patamar na sua vida com Deus, que você vai aprofundar, vai conhecer mais, vai se apaixonar mais ainda por Deus, porque é a palavra dele. Uma outra dica, pratique antes um período de oração. A vontade de Deus não é que você faça uma leitura mecânica, né? Que você conheça a letra somente. A vontade de Deus é que você conheça a revelação do Espírito através da sua palavra. Então, eu tenho esse hábito, por exemplo, quando eu vou ler a Bíblia, eu sempre falo, Senhor, fala comigo através da tua palavra, ministra no meu coração, abre meu entendimento, abre a minha visão. Então, é legal quando você começa a sua leitura com oração, quando você pede para o Espírito Santo trazer a revelação, o entendimento, a sabedoria que está naquela palavra, para que você possa colocar em prática. Deus vai falar através da sua palavra ao seu coração. Amém? Outra dica interessante, extraia lições meditando no que você leu. É muito legal isso daqui, porque a Bíblia, ela é prática na nossa vida, né? Você lê e você traz para a sua vida. Você lê e você busca colocar em prática. Esse deve ser o hábito que nós precisamos desenvolver. Ler todos os dias e colocar em prática todos os dias, para nós não sermos incoerentes com aquilo que nós estamos lendo. Eu dei até exemplo de alguém que pega a Bíblia e usa como amuleto, né? Abre lá na mesa da sua sala e põe lá assim aberta a Bíblia, no Salmo 91, e ela fala assim, eu estou protegida. Na verdade, o poder da Bíblia é o poder operante em nós, é quando nós colocamos em prática aquilo que ela está nos ensinando, aquilo que Deus está nos ensinando através da sua palavra. Olha só o que diz Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você quer ver um homem prudente? Você quer ser um homem, uma mulher prudente, um jovem prudente? Então, leia e coloque em prática. Medite na palavra de Deus, mas coloque em prática. É muito triste pessoas que elas têm conhecimento bíblico, como eu também já conheci pessoas, queridos assim, que tinham conhecimento vasto, né? Algo bonito de se ver, né? Um conhecimento, isso daí é legal, mas sabe aquela pessoa que não pratica o que conhece, somente conhece para expor, para demonstrar que tem conhecimento, mas que não é nem de longe praticante daquilo? Isso não faz sentido, na verdade, isso não faz sentido para mim. Eu tenho certeza que isso também não deve fazer sentido para você. Se você conhece pouco, mas se você coloca em prática, você está em mais vantagem do que alguém que conhece muito e não pratica nada. Outra lição aqui importante é tenha sempre um caderno de anotação, tá? É importante que você anote o que lhe pareceu mais importante, principalmente as lições que você tirou para a sua vida. Eu vou terminar de ler, vou fazer um comentário aqui para você, de como que eu faço isso na prática. Caso você não tenha um caderno para isso, você pode fazer essas anotações na sua própria Bíblia. Marque sua Bíblia nos pontos mais importantes. Tudo isso precisa e tudo isso lhe ajudará a recorrer e a recordar as suas anotações sempre que precisar.
Eu faço muitas anotações na minha Bíblia. Por isso que é legal você ter aquela sua Bíblia, né? A Bíblia que você realmente lê, manuseia. Isso vai facilitar você encontrar textos bíblicos, porque já está com as suas anotações, com as suas marcações. Então, geralmente eu marco, eu anoto, eu risco, eu grifo, eu faço apontamentos na minha Bíblia. Mas também, um outro recurso que você pode fazer, que eu também faço, né, que eu acho bastante assim prático, é você, de repente, olha, você ter um aplicativo, você ter um bloco de notas no seu celular para fazer anotação. Ou até mesmo você utilizar o WhatsApp, por exemplo, para fazer anotação. Por exemplo, eu crio um grupo com o meu esposo e aí nós temos um grupo lá no qual eu denominei pregações, né, que é onde nós registramos as pregações, as ministrações. Lá nesse grupo eu também anoto referências, eu anoto estudos, eu anoto todo tipo de anotação bíblica, de conhecimento bíblico, eu vou anotando lá também. Então, é também uma sugestão, de repente você pode criar um grupo, né? E você tá registrando todas essas anotações ali. O grupo, por exemplo, é anotações da Bíblia, você vai registrando tudo lá. Ou você realmente criar um bloco de notas no seu celular e fazer isso, ou no caderno, né? Da forma que você entender mais prático para a sua realidade. Tenha sempre um dicionário ao seu lado. Isso daqui é legal também, já vou explicar. Olha só, a maioria dos brasileiros, eles não tem muito hábito de leitura, você sabe disso, né? Isso é uma estatística triste. Por isso, é natural que quando nós vamos ler a Bíblia, dependendo da tradução, porque tem algumas traduções mais rebuscadas, existem traduções mais difíceis, mais antiquadas, e existem traduções mais atualizadas, né, que fica mais fácil de você compreender. A depender da sua tradução, você pode ter dificuldade com algumas palavras. Inclusive, se você está começando a ler a Bíblia, eu aproveito o ensejo aqui para lhe orientar a ler uma Bíblia com uma tradução mais simples, né? Tem aquela tradução NTLH, que é a nova tradução à linguagem de hoje, ela é muito simples. Existe a NVI também, que ela é bastante simples, que acho que é a nova versão internacional, se eu não me engano. E existem outras traduções que não são tão simples, mas são simples ainda, né? Almeida, Alvista e Corrigida, Almeida, Revista Atualizada. Eu gosto muito da Almeida, da tradução Almeida, ou Revista Corrigida ou Revista Atualizada. É a minha preferência. Mas, se você está começando, eu lhe aconselharia a começar com uma NVI ou com uma NTLH, que é uma tradução mais simples. Então, é natural quando você vai pegar a sua Bíblia, você vai ler, você vai ter dificuldade com algumas palavras, com alguns termos. E aí que é legal você ter um dicionário em mãos. E quando eu digo em mãos, não precisa, né? Você vai logo para a visão antiquada, aquele dicionário, né, impresso. Não precisa, você pode baixar um aplicativo de dicionário e você pode tirar suas dúvidas ali para que você não fique com algumas palavras pendentes e, por consequência, por não conseguir interpretar o texto que você está lendo, tá? Uma outra dica, faça uma leitura sistemática. Essa daí é uma dica de ouro. Preste muita atenção nesse momento. Sabe por quê? Porque esse é um dos principais erros de muitos cristãos. Como é que eles fazem? Eu não estou aqui com a Bíblia do meu lado, eu estou com o livro. Vou pedir para você, tá? A pessoa pega simplesmente a sua Bíblia, ela abre no livro de Salmos. Aí ela lê os de Salmos. Aí ela pega, lê só um versículo. Aí depois ela abre no livro de Jó, aí ela lê Jó. Depois ela abre no livro de Abacuque. Aí ela vai lá e lê Abacuque. E assim por diante. E aí eu não tô falando que ela lê o livro, detalhe, tá? Eu tô até errando no meu exemplo, porque é que ela não lê o livro, ela lê um pedaço. Ela lê um texto específico, um texto e muitas vezes fora de contexto, para piorar. Então, ela lê um capítulo aqui, um capítulo ali, ela lê um pedaço dessa ponta, um pedaço da outra ponta da Bíblia. O que acontece, gente? Isso faz com que a pessoa ela não leia de forma sequencial. O que é uma leitura sistemática? É uma leitura sequencial. É quando você começa e termina os livros que você está lendo da Bíblia. Isso é muito importante. Inclusive, pode ser até sequencial na ordem bíblica que está. Então, se você começa pelo Novo Testamento, vai Mateus, Marcos, Lucas, e você vai lendo toda a sequência do Novo Testamento. Se você começa pelo Antigo Testamento, da mesma forma. Mas se você não quiser seguir pela mesma sequência dos livros, não tem problema, mas siga a sequência dentro de cada livro. Então, se você começou a ler, por exemplo, o livro de Jó, leia do início ao fim. Se você começou a ler o livro de Mateus, leia do início ao fim, capítulo por capítulo, versículo por versículo, seguindo a sequência. Por quê? Isso vai ajudar você a entender, não pegar um texto isolado, né, fora de contexto, e que muitas pessoas fazem isso, até deturpam a palavra, mas se você lê de forma sequencial, você consegue entender o contexto por trás daquele texto. Você consegue se apropriar verdadeiramente aquele ensino que você está buscando ali. Então é óbvio que é muito mais inteligente ler de forma sistemática do que ler pontos soltos na Bíblia.
tá bom? E aí aqui nós temos essa orientação, né? Se você lê em média 4 capítulos, olha como é pouco, gente. 4 capítulos, eu acho que você demora em torno de 15 a 20 minutos lendo 4 capítulos. Se você lê uma média de 15 a 20 minutos, 4 capítulos por dia, em um ano você pode ter terminado aproximadamente de ler a Bíblia toda. E aí você pode fazer isso todos os anos. Então, existem pessoas, por exemplo, que têm anos de fé e mesmo tendo anos de fé, nunca leram a Bíblia toda. Isso é uma vergonha. Não deixe isso acontecer na sua vida. Se você já tem anos de fé e está me assistindo aí, por favor, tome essa posição hoje de falar, hoje eu inicio a minha leitura bíblica e eu vou concluir daqui com um ano essa leitura bíblica ou menos, tá? Existem crianças que já terminaram de ler a Bíblia diversas vezes. Eu vi recente o relato de uma criança, não sei se de 10, 12 anos, que já tinha terminado de ler a Bíblia 3, 4 vezes, né? E às vezes um marmanjo, né? Uma pessoa que já está 10 anos, 15 anos, nunca terminou de ler a Bíblia toda. Isso é uma vergonha, sem dúvida nenhuma, tá? É a base da sua fé. Como é que você não conhece a base da sua fé? Como é que eu não conheço a base da minha fé? Isso é inaceitável. Nós precisamos lutar contra isso, tá? E aí eu quero encerrar aqui praticamente para você, falando a respeito de princípios da leitura bíblica, tá bom? Olha que princípios legais para nós encerrarmos aqui. Tire uma ou mais mensagens do texto para sua vida. Faço muito isso quando eu leio. Eu vou lendo e eu vou pegando aquelas mensagens e vou trazendo para a minha vida, né? Eu sou mais que vencedor. O Senhor tem me dado não é espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. E eu vou reproduzindo aqueles textos bíblicos que eu estou lendo. Eu vou trazendo aquilo, não somente a reprodução das palavras, mas eu trago aquele ensino para a minha vida. Eu medito naquilo, eu imagino aquilo, eu falo, poxa, e aquilo fica aqui guardado na minha mente, no meu coração, de forma que aquilo seja trazido mesmo para a minha vida, porque quando eu encaro uma situação, a semelhança daquilo que está sendo retratado, eu possa ter uma direção, né, o que fazer. Segundo, conheça características da pessoa de Deus revelada na Bíblia. Quando você lê a Bíblia aponta para Deus. Então, você vai conhecer Deus por consequência. Você começa a conhecer as características de Deus. E quando você enfrenta situações no seu dia a dia, você já sabe, né? Você já conhece mais um pouco da natureza de Deus. Então, quando alguém vai falar para você que Deus é injusto, você vai falar, não, não é verdade. Deus não é injusto, Deus é justo. Né? Ah, Deus errou comigo. Não, Deus não errou com você. Deus tem o tempo certo de agir. Né? Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Né? Ai, não, Deus me odeia. Não, Deus não te odeia, Deus te ama. Porque você começa a entender o quê? A natureza verdadeira de Deus revelada na Bíblia. Você toma posse disso, você não vai ser levado pelas circunstâncias da vida, tá? A começar a conjecturar que Deus é isso ou Deus não é. Você sabe quem Deus é, porque Ele está revelado na sua palavra. Terceiro, pecados a confessar. Né? Quando você está ali meditando a leitura bíblica, você é confrontado de alguma forma em pecados que ainda existem, fazem parte, confesse esses pecados. Pecados é evitar, você vê pessoas que transgrediram, que falharam, e você tira aquilo para exemplo. Esses dias agora, eu tô na verdade na minha leitura bíblica atual agora, eu tô lendo, não sei quando vai assistir esse vídeo, mas eu tô lendo atualmente, Segunda Crônicas, né? E desde a parte de Primeira, Segunda Reis, Primeira e Segunda Crônicas é muito interessante, porque você vê ali uma série de histórias. Assim, me edifica tanto, eu não sei nem explicar para você, me edifica muito, porque eu vou olhando ali pecados, erros que eu quero evitar na minha vida, né? Coisas que você vê reis se levantando e reis caindo e pessoas errando reiteradamente daquilo que os outros já erraram também. Parece que não ficou nem a lição, sabe? E quando você lê, aquilo fica lição para você. Você fala, poxa, isso daqui não é legal. Isso daqui, olha a consequência disso. Olha a consequência do pecado de Davi. Olha a consequência do pecado da idolatria de Salomão. Você vai vendo aquilo, sabe, reverberando não somente na vida daquela pessoa, mas na descendência dela. Então, isso tudo você tira muitas lições disso para a sua vida. 5. Atitudes para mudar. Quando você estiver lendo, né, você vai ali ser inspirado por essas histórias, você vai buscar, né, essa mudança ali pelo Espírito Santo. 6. Promessas para que, olha que você retira da Bíblia, muitas promessas. Você vai ali retirando essas promessas. Motivos para agradecer, exemplos a seguir, orações a fazer. É muito comum quando eu estou lendo a Bíblia, por exemplo, eu estou orando, eu estou lendo e estou em oração, conversando com Deus. Esses dias eu li a história de um rei chamado Asa, e eu não entendo como foi que Asa se afastou de Deus, porque a história dele é linda, é maravilhosa. Ele foi um homem de Deus, mas ele se afastou no final da sua caminhada.
E eu fiquei lendo esse texto e falando com Deus, Senhor, eu não entendo, como é que aconteceu com Asa? E aqui orando e lendo e orando e conversando com Deus. É muito legal fazer isso. E Deus nos responde, né? E Deus vai nos trazendo algumas reflexões a respeito daquilo. 10. Retirar o princípio ensinado. Sempre tem princípios por trás das histórias. Tudo que está registrado na Bíblia é para o nosso ensino. Então, sempre tem princípios ali. E 11, perceber a harmonia dos ensinos. Sabe por quê? Porque a Bíblia não se contradiz. Então, até mesmo quando ela aparentemente pode aparentar, já falei, aparentemente se contradizer, na verdade ela não se contradiz, porque ela se completa. E aí você tem que buscar justamente aprofundar o seu estudo para que você consiga entender o texto, o contexto, a história, os princípios, e você vai em si entender que a Bíblia, ela se completa. E eu quero encerrar aqui essa aula e te esperar para a nossa terceira aula, tá bom? Te espero daqui a pouquinho.